Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpetri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, a gente vai continuar falando sobre representação de grafos com matriz de adjacência. A grande diferença da aula de hoje para a aula anterior é que agora a gente vai falar de grafos direcionados, dirigidos ou de grafos. Então, só lembrando, no final da aula passada a gente acabou com essa pergunta. E se o grafo for dirigido? Na aula passada a gente tratou a representação por matrizes de adjacência para grafos não ponderados e não dirigidos. Então, hoje a gente vai falar de grafos dirigidos, ainda sem serem ponderados, ainda não ponderados, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre grafos ponderados também. O que muda, né? Então, só lembrando, no grafo dirigido existe direção nas arestas, né, nos relacionamentos. Então, nesse exemplo, né, tem uma aresta de V0 para V1, né? Existe essa seta, existe essa direção. O que muda em termos da nossa matriz é que ela para de ser simétrica, né? Então, a existência de uma relação de V0 para V1, né, está representada aqui, ó, de V0 para V1 com valor 1, não implica na existência de uma relação de V1 para V0. Por isso que está zero aqui, existe uma aresta de V0 para V1, mas não existe de V1 para V0. Quando que isso é aplicado? Né? Em que problemas no mundo real a gente tem esses grafos dirigidos, direcionados, ou também conhecidos como digrafos? Um exemplo é uma rua de mão única. Né? Se a gente tiver com os vértices indicando esquinas, por exemplo, e as arestas indicam ligações entre essas esquinas, se a rua é de mão única, a gente precisa ter uma direção nessa rua, né? Então só pode ir de V0 para V1, não pode ir de V1 para V0. Outro exemplo é numa rede social em que os vértices representam as pessoas e as arestas as relações, numa rede social, por exemplo, de seguir. Né? O fato de V0 estar seguindo V1 não implica em V1 também estar seguindo V0. Então, são esses alguns exemplos de grafos direcionados. Em termos de memória, né, não vai mudar nada. Né? O modelo de memória que a gente aprendeu na aula passada, que a gente desenvolveu na aula passada, em que a estrutura grafo tem 3 campos, número de vértices, número de arestas e um ponteiro para um arranjo de arranjos de booleanos, vai continuar sendo usado na aula de hoje. A diferença é que a nossa matriz, né, representada aqui, ela não é simétrica. Novamente, a relação do vértice 0 com o vértice 1 está marcada aqui, e não existe a relação do vértice 1, representado por esse arranjo, com o vértice 0, que seria essa posição do arranjo. Então, a estrutura em si não muda, o que vai mudar é realmente quando a gente for inserir e remover arestas, essas arestas são inseridas e removidas de forma diferente, porque não são simétricas, né? Não vão aparecer de forma simétrica na nossa matriz. Então, como eu comentei, a estrutura não muda, e em termos de implementação, a maioria das funções que a gente implementou, né, na aula passada a gente implementou 10 funções, elas também não vão mudar. A gente vai dar destaque na aula de hoje só no que muda, né, do que está igual é só olhar na aula passada. Então, das 10 funções, de fato, o que vão mudar são 3. A inserir a aresta, remover a aresta e retornar o grau de um vértice. Porém, eu coloquei um asterisco aqui no retornar o número de arestas, porque na nossa estrutura a gente colocou um campo com o número de arestas justamente para não precisar ficar contando quantas arestas tem, se alguém quiser saber esse número. Porém, se a gente não tivesse esse campo, a implementação mudaria aqui também. Então, hoje a gente tem também esse campo, mas a gente vai mostrar como que seria a implementação se a gente não tivesse. Então, lembrando nossa estrutura, né, a estrutura grafo propriamente dita tem aqueles 3 campos que a gente comentou, número de vértices, número de arestas e matriz. Né, o número de arestas não precisava ter, mas vai facilitar algumas implementações. E a matriz é um arranjo de booleanos, né, justamente que a gente vai alocar dinamicamente e liberar dinamicamente. Hoje, como eu comentei, só vou falar das funções que mudaram. Né? Então, a primeira função que muda é o insere aresta. A assinatura dela, nessa primeira linha aqui, não muda em nada. Né? Ela vai ser uma função booleana que recebe o endereço do grafo como parâmetro e o par de vértices da aresta, né? V1 e V2. Então, é uma aresta que liga V1 a V2. O que vai mudar na nossa implementação é que, de fato, na implementação anterior, a ligação de V1 para V2 era indicada em 2 posições da matriz, né? A matriz índice V1, V2 e na matriz índice V2, V1, porque era simétrica. Hoje não vai ser simétrico, vai ser realmente só na posição V1 para V2. Então, a gente vai ter uma linha menos de código. Vai ter um outro detalhe de mudança também no código que já vai aparecer aqui na nossa primeira linha, nessa condição aqui, né, que ela está dividida em 3 linhas, mas seria só uma linha de código, que conforme a gente comentou há 2 aulas atrás, num grafo não direcionado, a gente não costuma permitir autolaços, né, uma aresta que ligue um vértice a ele mesmo. Porém, em grafos direcionados costuma se permitir. Então, na nossa implementação anterior, a gente retornava false também se não fosse possível ligar
V1 até V2, né? Porque não era possível, né? Se o usuário pedisse para a gente fazer a ligação de V1 para V2, a gente não faria. Na aula de hoje, já que a gente está com um grafo direcionado, a gente pode fazer sim, então a gente vai tirar essa condição. A outra muda, então, né, a gente só não vai poder fazer a inserção de uma aresta de V1 para V2 se o grafo não existir, né, se G for igual a nulo, se V1 e V2 tiverem valores inválidos, essas quatro verificações aqui fazem justamente essa análise, né, verificam se os valores de V1 e V2 são válidos. Então, são as únicas condições essas, se o grafo for nulo ou se V1 e V2 forem, qualquer um deles tiver um valor inválido. Então, caso contrário, a gente vai poder inserir, e daí a grande mudança que a gente tem no código aqui, em relação à da aula passada, é só que a gente tirou uma linha, né? O código foi mais simples. Na aula passada, para grafos não direcionados, para inserir uma aresta de V1 para V2, a gente fazia a mudança na matriz de V1 para V2 e de V2 para V1. Hoje não. Né? Na implementação de hoje, a gente só vai fazer essa mudança na posição V1, V2, justamente porque o grafo não é simétrico, o nosso grafo não é direcionado, dirigido. Não direcionado ou não dirigido. Hoje, né, na aula de hoje, ele é, sim, direcionado, dirigido de grafo, e por isso a gente só vai salvar a aresta de V1 para V2 e não o que seria o correspondente de V2 para V1. Então, a gente vai tirar essa linha. Então, nosso código só diminuiu em relação ao código da aula passada, a complexidade dele não mudou em nada. Próxima função, para remover uma aresta, a gente também vai ter um código muito parecido. Então, nas mesmas condições aqui, se o endereço do grafo for nulo, não vai dar para remover. Se o valor dos vértices V1 e V2 forem inválidos, não vai dar para remover. Então, a gente vai retornar false. Caso contrário, a gente vai fazer a remoção. De novo, a remoção agora da aresta de V1 para V2 só vai modificar uma posição da matriz, que é a matriz índices V1, V2, que vai para false, né? A gente removeu a aresta, né? Está removendo, então está colocando false onde era true antigamente, né? E a gente não precisa e nem pode agora também remover a posição V2 para V1 caso exista, porque pelo fato do grafo ser direcionado hoje, né, a aresta de V1 para V2 é uma coisa, de V2 para V1 é outra coisa. Então, se a gente só está removendo a aresta de V1 para V2, também temos uma linha a menos do que no código da aula passada. Em seguida, a gente diminui o número total de arestas do grafo, né, o nosso campo número de arestas é atualizado, e retornamos true, né, justamente significando que a função só ficou um pouquinho mais simples. Né, função quase igual da aula passada, exceto por essa linha que a gente vai apagar aqui para a implementação de grafos direcionados, dirigidos ou de grafos. Complexidade é a mesma, tempo constante aí para fazer a remoção de uma aresta. E o número de arestas? O número de arestas, como eu já comentei no início da aula, a gente pode usar o campo número de arestas, e daí a implementação é a mesma, essa implementação aqui de cima é exatamente a mesma da aula passada. Porém, se a gente não tiver esse campo, né, número de arestas para retornar, né, para dizer quantas arestas tem, daí a gente tem que percorrer a matriz. Na aula passada, a gente percorreu a matriz, só que não precisou percorrer ela inteira, né? A gente só percorreu os elementos acima da diagonal principal, justamente porque a matriz era simétrica. Hoje, a matriz não é simétrica, então, se a gente quiser saber o número de arestas com base na matriz, a gente, de fato, não vai poder começar do x mais 1 aqui, a gente vai precisar começar do zero. Então, o x valendo de zero enquanto ele for menor do que o número de vértices, o y começando do zero enquanto for menor do número de vértices, ou seja, a gente vai passar pela matriz inteirinha, e daí eu verifico se o valor for true de cada posição da matriz, eu somo 1 no número de arestas e, por fim, eu retorno o número de arestas. A complexidade é a mesma da aula passada, né? Número de vértices ao quadrado, que é justamente percorrer a matriz inteira, só que, de fato, aqui a gente percorre ela inteira, né? Na aula passada, a gente percorria um pouquinho menos de metade. Que outra função que tem uma modificação, né? E a aula de hoje é super curta justamente porque para grafos direcionados, a implementação, tanto a estrutura é a mesma, né, em memória, e a implementação das funções é muito parecida. O retorno a grau do vértice também muda um pouco na aula de hoje. Se a gente lembrar de 2 aulas atrás, quando a gente falou dos conceitos básicos ligados aos grafos, a gente viu que o grau de um vértice é o número de arestas que estão ali tocando nele, tanto chegando quanto saindo, no caso de um grafo direcionado. Então, a gente aqui vai precisar, de fato, contar todas as arestas que chegam nele quanto que saem dele. A gente poderia ter outras 2 funções
específicas para um grafo direcionado, que é o grau de entrada e o grau de saída, que isso daí seria o número de vértices de arestas, perdão, que chegam no nosso vértice, ou o número de arestas que saem do nosso vértice. Mas o grau como um todo, ele soma essas duas coisas. Então, aqui, essa implementação é do grau como um todo, e o que ela muda em relação à aula passada. Na aula passada, para calcular o grau, já que a matriz era simétrica, a gente simplesmente olhava, percorria a linha do nosso vértice. Né? Então, para calcular o grau do vértice V, a gente percorria a linha inteira da nossa matriz, a linha V, todos os elementos, e se tivesse um true ali dentro, né, um valor 1, né, a indicação de que existe a aresta, a gente somava 1. Para o grafo direcionado, dirigido ou de grafo, né, que é a mesma coisa, daí a gente também tem, aqui a gente consegue estar calculando nessa primeira linha o grau de saída. Né? De fato, se eu não tiver a linha de baixo, eu vou estar calculando o grau de saída, né, quantas arestas saem do vértice atual. Na linha de baixo, eu estou calculando daí o que seria o grau de entrada. Então, para todos os outros vértices, quantos, né, tem uma ligação para o vértice atual. Então, eu vou estar somando aqui também quantos vértices chegam nele. Então, por isso que eu somo né, o número de... por isso que eu tenho essas duas linhas aqui para somar, né, quantos vértices estão saindo com quantos vértices estão chegando. E, novamente, se a gente... essa é a diferença, né, da aula passada, mas, novamente, se a gente quisesse ter duas outras funções, uma de grau de entrada e grau de saída, era só copiar essa função aqui, e para ter o grau de saída, eu deixo essa linha e apago a linha que está em amarelo. Para ter o grau de entrada, que é quantos vértices estão apontando para o vértice V, eu apago essa linha aqui, deixo a linha em amarelo. Então, essa função aqui, né, ela calcula, né, o grau total, mas se eu quiser dividir, né, se eu precisar das outras duas funções de grau de entrada e grau de saída, é só pegar essa função e ou tirar a linha de cima, daí eu vou ter o grau de entrada, ou tirar a linha de baixo, que daí eu vou ter o grau de saída. De qualquer forma, vão ser funções com complexidade V, né, uma complexidade proporcional, né, linearmente proporcional ao número de vértices, porque eu tenho esse laço aqui que eu preciso percorrer em relação ao número de vértices do meu grafo. Então, novamente, uma mudança bem pequena em relação à aula passada, né? Todas as mudanças foram bem sutis, da diferença de um grafo não direcionado para um grafo direcionado. Lembrando que a gente está fazendo a representação de matrizes e a de adjacência, depois a gente vai ver a outra representação também. Mas antes disso, a gente ainda tem que se preocupar com os grafos ponderados, né? E se eu tiver pesos nas arestas? Porque, por enquanto, as minhas arestas são booleanas ou binárias, né? Elas existem ou não existem. Mas é possível também, num grafo, ter pesos, né? Por exemplo, se eu estou representando um mapa, o peso pode ser a quilometragem, né? A distância de um ponto até o outro, ou pode ser o tempo que eu vou gastar para sair de um ponto e chegar no outro. Então, é possível ser, né? Tem várias aplicações que, de fato, usam pesos no nosso grafo. Mas isso a gente vai tratar na próxima aula, ainda usando matrizes de adjacência, mas aí tratando grafos cujas arestas têm peso, que a gente chama de grafos ponderados. Então, a gente acabou a aula de hoje, né, que foi especificamente sobre representação de grafos por matrizes de adjacência, considerando grafos dirigidos ou grafos direcionados. A gente se vê na próxima aula para falar de grafos ponderados.